Muito boa tarde, tudo bem? Como estão as coisas? Enfrentando as chuvas, os problemas do dia a dia? Claro, não há outra forma de viver a não ser ir superando essas situações, entre muitas outras lições e habilidades intelectuais, afetivas, nos ensinam disciplina, persistência, paciência, ferramentas fundamentais para quaisquer conquistas, não é mesmo? Persistamos, então. Muito legal. Hoje, persistindo, estamos aqui, no nosso grupo de estudos Oração Ação, iniciando o capítulo 9 desse fabuloso O Livro dos Espíritos. Um livro fantástico, 1019 perguntas feitas por Kardec, uma mente lúcida, científica, sistemática, e respondida pelos mais lúcidos espíritos auxiliares de Jesus. É realmente imperdível. Hoje o capítulo 9 tem por título Intervenção dos Espíritos no Mundo Material. E inicia essa reflexão sobre a intervenção dos espíritos no mundo material pela questão interessantíssima que é: como os espíritos podem penetrar em nossos pensamentos? Como eles nos acompanham por toda parte? Todo mundo que se conscientiza da presença dos espíritos fica um pouco perseguido. Será que eles nos veem em tudo? Será que eles nos acompanham em tudo? Não é? Vamos então. Perguntas 456, 457, 457A e 458. Vamos então. Primeira pergunta, 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? E a resposta é sim, eles podem ver, pois constantemente estão rodeando os homens. Paulo de Tarso fala que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Convergindo para a revelação de Paulo, os espíritos falam para Kardec que constantemente os espíritos estão rodeando os homens. E continuam dizendo assim: entretanto, os espíritos apenas veem aquilo que lhes interessa e não se ocupam do que lhes é indiferente. Então, por que um espírito nos acompanharia em todos os passos, viria tudo o que fazemos? O espírito que nos acompanha em tudo é o espírito obsessor, que antes de se obcecar, antes de nos obcecar em tudo, obceca-se a si mesmo. Toda a obsessão é, antes de tudo, uma auto-obsessão, de forma que a primeira vítima, o primeiro perseguido pelos perseguidores, é ele mesmo. Os obsessores demandam, desperdiçam muito tempo, muita atenção, muita vida pelos seus obsidiados, tanto que perdem a referência. Numa mesa mediúnica é muito comum
que os espíritos suponham haver passado muito pouco tempo. Podem nos acusar, por exemplo, de até poucos anos atrás tê-los oprimido com a Inquisição, com campos de concentração, esses lugares de muito sofrimento. Porque estão congelados, estão paralisados na sua autoobsessão e supõem que passaram poucos anos desde a Inquisição ou mesmo desde a Segunda Guerra Mundial. Quando esclarecidos, eles se surpreendem. Numa figura de linguagem, podemos lembrar que o carcereiro de uma penitenciária às vezes passa mais tempo na penitenciária do que o próprio preso. O que é muito triste e que deve ser objeto de reflexão por parte dos nossos obsessores, de nós mesmos, quando fixamos nossas mentes em mágoas do passado, em ódios, em raivas. Quando então nos tornamos obsessores, mesmo que assim não percebamos. É um desperdício de vida, não é? Questão número 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Aí a resposta é: conhecem até o que as pessoas gostariam de ocultar delas mesmas. Nem as ações, nem os pensamentos podem ser ocultados dos espíritos. O que nos deveria provocar muita vergonha, não é mesmo? Nós que estamos acostumados aqui na Terra a pensar uma coisa, a sentir uma coisa e fazer outra, pela incoerência, pela hipocrisia, pela falsidade, deveríamos ter muita vergonha dessa atitude, já que somos um livro aberto para os espíritos. Questão 457A. Nesse caso, será mais fácil ocultar alguma coisa de uma pessoa encarnada do que dessa mesma pessoa depois de morta? E a resposta é: certamente. E quando alguém pensa que está bem escondido, muitas vezes existe uma multidão de espíritos a observá-lo. Vejam como se torna ridícula a maneira de nós enfrentarmos nossos inimigos. Vimos cultivando há milênios a ideia de que temos vitórias ao matar nossos inimigos. Pois matando nossos inimigos, revelam os espíritos, lhe damos poderes muito grandes que frequentemente, que quase sempre vão se voltar contra nós. Em primeiro lugar, porque matando nossos inimigos, damos a eles a condição de invisibilidade. Alguém pode pensar ser cômodo ter inimigos invisíveis? Pois além de invisibilidade, damos a eles a capacidade de leitura dos nossos pensamentos. Então nós que tínhamos inimigos, adversários aqui na Terra, que enfrentavam as mesmas dificuldades que nós na convivência, nos embates, se nós os matamos, damos para eles invisibilidade,
capacidade de ler nossos pensamentos e, acima de tudo, muito mais força para nos atacar, muito mais ódio, porque os assassinamos, porque adquirimos uma consciência culpada, de forma que quando eles nos aparecem em sonhos, quando eles se aproximam de nós, é fácil para eles nos agredir, nos apontar, nos amedrontar, porque de nossa parte, com o seu assassinato, ganharam a culpa que faz aderir seus maus pensamentos a nosso respeito, e da parte deles mesmos ganharam o fabuloso impulso do ódio, ferramenta fundamental para a obsessão, para a perseguição, para a má influenciação espiritual. Péssimo negócio. Fazer inimigos, terrível negócio, assassiná-los. Não é? Então, perguntando se será mais fácil ocultar alguma coisa de um ser encarnado do que de um desencarnado, a resposta diz: certamente. E quando alguém pensa que está bem escondido, muitas vezes existe uma multidão de espíritos a observá-lo. É praticamente impossível esconder-se de um espírito, porque os espíritos atravessam as paredes, adentram nossos carros, nossos escritórios. São inúmeros os poderes do espírito e é muito mais fácil nos defendermos dos encarnados do que dos desencarnados. Finalmente, questão 458 é colocada da seguinte forma: o que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso lado e nos observam? Então, esses espíritos que nos acompanham, que leem nossos pensamentos, que veem nossas atitudes nos diversos ambientes, o que eles pensam de nós? A resposta é a seguinte: isso depende. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que causam e zombam da impaciência dos encarnados. Os espíritos sérios lamentam os erros dos homens e procuram ajudá-los. Então, eles veem nossos atos, eles ouvem nossos pensamentos e a reação a essas capacidades adentram nossos ambientes. Em relação a nós, o que eles pensam? Se são espíritos levianos, riem dos pequenos aborrecimentos que causam a nós. Zombam da impaciência dos encarnados. Se são espíritos sérios, lamentam os erros dos homens e procuram ajudá-los. Todos tendo essa nuvem de testemunhas a que fez menção Paulo de Tarso,
todos encontraremos e teremos à nossa volta espíritos sérios e espíritos levianos, espíritos malvados e espíritos benfazejos que só querem o nosso bem. A decisão sobre qual desses espíritos, desses tipos de espíritos, vai ter mais poder sobre nós, vai poder nos influenciar, é dada por nós mesmos, através da vibração que nós cultivamos, da sintonia que nós oferecemos ao mundo espiritual. Se cultivamos o pessimismo, a descrença, o desespero, a mágoa, o desejo de vingança, a inveja, a avareza, estaremos oferecendo portas abertas para os piores espíritos. Enquanto o inverso é lógico, se vigiarmos nossos maus pensamentos e neutralizarmos esses maus pensamentos com a oração, ou seja, vigiarmos e orarmos, se buscarmos sempre os melhores pensamentos, o melhor lado dos outros, de nós mesmos, dos fatos, sem dar abrigo para revolta, para violência, para vingança, abriremos lindas portas para o nosso anjo de guarda, a começar por ele, por nossos espíritos familiares que nos acompanham, que se dedicam a nós, mas também para todos os outros espíritos. As boas inspirações, as boas ideias que circulam por toda parte e que os espíritos amigos querem trazer até nós, exigem de nós as boas vibrações. Por isso Jesus disse: busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Jesus já nos ensinava sobre lei de sintonia, lei de causa e efeito, lei de atração há muito tempo. Nós é que não temos tido olhos de ver nem ouvidos de ouvir. Reestudemos o Evangelho, reaproximemo-nos de Jesus com as fabulosas ferramentas da doutrina dos Espíritos e entenderemos com muito mais profundidade aspectos do Evangelho de que nem suspeitávamos. Fica o convite. Muito bom estarmos nesses estudos, compreendermos as características das relações entre encarnados e desencarnados, para bem nos movimentarmos nas relações entre encarnados e de encarnados para desencarnados. Que essa lucidez tome conta dos nossos dias e nos permita muito mais liberdade, efetividade, leveza, alegria, porque isso nós precisamos demais. Vamos, enfim, agora saudarmos os amigos desse grupo de estudo que estão conosco aqui. Maria José Sobral, muito boa noite. Hugo Souza, sempre exercitando a gratidão, essa ferramenta fundamental do bem viver. Nalva Gorre. Mari Pereira, muito boa noite. Enir Cajaceira, Suzana Sasaki, boa noite. Adelaide Dias, Andréa Santos. Estimulo cada uma de vocês, cada um de vocês, a compartilhar esse nosso espaço.
se temos essa convivência é tão importante para as nossas vidas, precisamos demais entender as leis que regem essas relações para melhor conduzir as nossas vidas. Muita paz e bem para cada um de vocês, felicidades, leveza, alegria, mas persistência e determinação também. Um grande abraço, até amanhã.